Saúde a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade aqui a esses vídeos, nós já estamos discorrendo sobre o Apocalipse e a gente já vimos aí até o capítulo 11, né? Que no capítulo 11 encerra Apocalipse, no capítulo 12 recomeça uma nova narrativa de Apocalipse, nos engrandecendo, nos enriquecendo mais no entendimento. Quem não assistiu o vídeo anterior, vai lá e assiste para que você tenha uma melhor compreensão. Então veja bem, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 12, né, a partir do verso 1, diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse um filho, e deu à luz um filho homem, que há de ranger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, a primeira coisa que a gente olha para um texto, a gente temos de compreender as personagens e estar visualizando o cenário narrado, o cenário bíblico. Porque sem tentar visualizar o cenário bíblico e compreender as personagens, a gente jamais vamos compreender as revelações bíblicas. Então aqui a gente temos aqui a primeira personagem, a mulher, né, que está grávida, né? A segunda, o dragão, que ele vem e fica aguardando a mulher dar à luz para ele tragar o filho da mulher, né? E o filho homem, né, que a mulher deu à luz, né? E aí quando fala no filho homem, não tem muita gente dizendo que esse filho homem aqui é a igreja. Gente, aqui está dizendo que o filho homem, ele é um filho homem, umas versões estão dizendo filho varão, né? Ele é um homem, e ele foi arrebatado e levado para o céu, para o seu trono. Então esse filho aqui, ele é Cristo, não tem como de tirar do Cristo. A gente vai ver durante esse vídeo, a gente vamos se fundamentar melhor isso, mas ele é Cristo, esse filho é Cristo, essa é a personagem dele, não tem como, porque ele é o que há de ranger as nações com vara de ferro. Quem vai ranger as nações é Cristo, é ele que tem um trono no céu, que ele recebeu todo o poder nos céus da terra direita do Pai e sentou com o Pai no seu trono. Então não tem como não ser Cristo. O dragão, todo mundo sabendo que é o diabo. O dragão, esse aí é indiscutível, que é o diabo. Então fica a mulher. Agora, quem é essa mulher? A gente sabemos que nossos irmãos católicos aí vê essa mulher como Maria, e a gente tem que olhar para confirmar: será que é mesmo Maria? Ou não é? Não pode ser a igreja, porque o varão aqui é Cristo, e foi Cristo que fundou a igreja. Cristo não saiu da igreja, então não pode ser a igreja. Então só pode ser Maria ou outra figura, e a gente tem que descobrir que figura é essa, né? Então, dando continuidade aqui, no verso 6, a palavra de Deus diz assim: E a mulher fugiu para o deserto, aonde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ora, veja bem, Maria não fugiu para o deserto. Maria, ela, segundo tradição católica, ela morreu em sua velhice, mas em lugar nenhum a Bíblia diz que Maria foi perseguida. A igreja foi perseguida, aí já ali primeiro perseguida pelos judeus, né, que essa perseguição primeiro foi pelos judeus e depois pelos romanos, a partir ali dos anos 64 depois de Cristo, aonde os cristãos foram acusados de incendiar Roma, né, por Nero. Isso é história. A gente tem que olhar para a Bíblia e olhar também para a história, e para a gente compreender.
Então, a gente vê que em nenhum momento na história bíblica se fala que Maria foi perseguida e que foi levada para o deserto. Então, essa figura aqui feminina, dessa mulher dando a luz, não pode ser também Maria. Mas, pastor, foi Maria que deu a luz a Jesus. Mas, veja bem, aí a gente tem que compreender. A Bíblia é bem clara, quando ela fala em sinal, é em sinal. Aqui já inicia falando em vir um sinal. Então, aqui é uma figura. Mas é figurativo que vai acontecer? Não, isso aqui é uma figura, mas é figura real de uma... que representa alguma coisa que nós vamos ter que descobrir quem é. Então veja bem, não pode ser a igreja, não pode ser Maria, porque Maria não foi perseguida. Então qual é a outra figura que cabe? E aí nós olhando, nós temos que olhar para a Bíblia para compreender, né? Olhando para a Bíblia, a gente vê no Antigo Testamento que Deus sempre tratou Israel como uma figura feminina. E ora a mulher, né, de Deus, ora a meretriz, a prostituta, né, a que trai Deus, trai o marido, que é o esposo, que é Deus, né? Mas Israel sempre foi tratado na Bíblia como uma figura feminina. E quando diz aqui que deu à luz a um filho homem, né, está dizendo em Cristo ter nascido da nação de Israel. E aí, pois mas pastor, Cristo ele nasceu de Judá, não foi de Israel. Sim, mas Israel, primeiro a gente tem que comprar, como diz, hebreus, filhos de Abraão, né? Aí depois Israel, né, israelita, filho de Jacó, né, que recebeu o nome de Israel, né? E aí eram as 12 tribos. Então quando fala da tribo de Judá, quando fala em Judá, está falando só da descendência de Judá, a qual é também ali a linhagem de Cristo. Então quando nós olhamos para Israel, a gente está olhando nas 12 tribos. Judá era uma tribo de Israel. Judeus são judeus e israelitas e hebreus também. Então Jesus ele era judeu, israelita, hebreu, ou hebreu, israelita, judeu. Então ele nasceu de Israel, ele nasceu da nação de Israel. Então Israel deu a luz a Cristo. E aí a gente está olhando como sinal, como figura. Porque a mulher ali é uma figura de Israel. Então, aonde a Bíblia traz como sinal que é figura, a gente tem que ver que é figura. E não pode ser figura na Bíblia toda, mas ali é figura. Então, mas é uma figura real do que aconteceu com Israel. Então, veja bem, quando diz que a mulher foi perseguida, né? E foi, aqui diz assim, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E aí a gente vai compreender mais na frente, quando a gente vai falar dos tempos, do tempo, tempos e metade do tempo, que a gente vai compreender melhor nesse contexto de que essa mulher é Israel. E aí a gente tem que estar sempre olhando o cenário, verso 7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então veja bem, aqui é bem claro, o dragão é Satanás, é o diabo, como eu já tinha falado no início, então está bem claro. E houve uma grande batalha no céu, né? Miguel e seus anjos venceram o dragão e seus anjos. Então o diabo foi lançado na terra. E aí, então o diabo e seus anjos foram lançados na terra. O diabo ele não tem mais acesso ao céu, né? Como muitos pensam. E no verso
aqui, dando continuidade aqui no verso 10, diz assim: vi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegado a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, a qual diante do nosso Deus acusávamos de dia e de noite. Verso 11: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habita, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então veja bem, o diabo, ao ser precipitado na terra, ele não tem mais poder para subir ao céu. Então o que ele está dizendo? Ai dos que estão na terra, porque o diabo é descido a vós, né? Mas antes está dizendo: alegrai os que estão no céu, porque o acusador que os acusava dia e noite foi derribado, foi lançado na terra. E então, ao contrário de que muitas pessoas pensam, o diabo ele não tem mais poder para ir no céu, ele não alcança mais o céu, ele já foi vencido e lançado na terra. Então ele tem poder agora aqui na terra, porque essa terra, enquanto Jesus não voltar, está sob o domínio do maligno, que é o domínio do diabo. Então, ai dos que estão na terra. Mas aí nós compreendemos que quem está em Cristo está revestido de Cristo, e estamos revestidos de Cristo, estamos revestidos da armadura de nosso amado Deus, e o diabo não pode tocar nossas vidas. Então nós que estamos em Cristo, nós estamos vivendo nesse mundo aí cheio que jaz no maligno, como se diz a palavra de Deus, mas ele não tem poder sobre as nossas vidas, porque a nossa vida é de Cristo, nós somos comprados também pelo sangue de Cristo. E aí alguém vai dizer: mas pastor, quem é que está lá no céu? Porque se não houve ainda o arrebatamento. Aí que nós temos de compreender a Bíblia. Porque lá no Mateus 27 é bem claro, quando da morte e ressurreição de Jesus Cristo, muitos ali do povo de Israel, dos santos de Israel, ressuscitaram e foram levados para o céu com Cristo. Ali começou a primeira ressurreição, e foram vistos por muitos, depois ninguém viu mais, foi levado. Então quando Cristo subiu ao céu, ele já levou a primeira etapa da ressurreição, ele já foi com ele. Aí a segunda etapa da ressurreição acontece quando Jesus vinha aos ares, que nós, os que estivemos em Cristo, primeiro os que morreram em Cristo ressuscitaram no corpo glorificado, e nós estivemos em Cristo, temos nosso corpo transformado e em glória, glorificado, levado aos ares, ao encontro de Cristo. Essa é a segunda etapa da ressurreição em Cristo. E a terceira etapa acontece ali já no capítulo 20 de Apocalipse, eu já falei isso muito, quando os que morreram ali degolados pela besta vão reviver. Ali quem revive ali só é os que foram degolados pela besta. Porque a igreja já houve, lá no capítulo 19 é bem claro, já houve a boda do Cordeiro com a igreja, O Cordeiro vai casar com quem? Com a igreja. Então a igreja já foi arrebatada, a igreja não está aqui no tempo da grande tribulação. Mas enquanto aqui nessa terra nós somos tentados, agora Deus não permite que o diabo tenta nós mais do que nós podemos suportar. Por isso nós devemos estar firmes na palavra de Deus. Então nós vemos aqui, houve essa grande guerra, e aí quem está nos céus, os que já foram salvos, que foi levado para o céu com Cristo, que já estão lá, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, a Bíblia é bem clara, venceram pelo sangue de Cristo, e nós que estamos aqui também, nós vencemos pelo sangue de Cristo, e pelo sacrifício de Jesus Cristo, salvo Redentor de Jesus Cristo, que nós também temos a vitória na nossa vida contra o diabo. Mas quem não está em Cristo está sujeito a toda a espécie de ação do diabo, usando essas pessoas para fazer o mal, que a gente está vendo hoje no mundo, cada vez mais dominado pelo mal, cada vez mais o mal está avançando nesse mundo, porque nós estamos chegando o tempo do sim. E isso a gente tem que ter isso vivo em nossos corações. Lá no verso 12, verso 13, capítulo 12, verso 13, diz assim:
E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que fossem para o deserto, ao seu lugar, aonde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como de um rio, para pela sua corrente o fizesse arrebatar. Então veja bem, Apocalipse. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então veja bem aqui, o diabo, quando ele é lançado na terra, ele vai fazer guerra à mulher, e então a mulher é acolhida, né, ali por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da presença do dragão. Então o dragão volta a fazer guerra contra os que guardam os mandamentos, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Ora, quem tem os testemunhos de Jesus Cristo se não é a igreja? Nós cristãos temos o testemunho de Cristo, porque no tempo da grande tribulação não vai mais haver aqui a igreja, porque aí nós temos que compreender. Nós terminamos Apocalipse capítulo 11, aqui no capítulo 12 nós recomeçamos. Aqui ainda não se trata ainda do tempo da besta. O tempo da besta vai se tratar a partir do capítulo 13. Então no capítulo 12 a igreja ainda está aqui. Então a igreja que tem os mandamentos de Deus e guarda ali tem testemunho de Jesus Cristo. Então veja bem, se a igreja está aqui na terra e o filho varão foi levado para o céu, para o seu trono, então a igreja não pode ser o filho varão, o filho homem, como muitos teólogos, muitas linhas aí de escatologia, né, de teologia, estão ensinando. A igreja não pode ser isso. Porque eles falam que a igreja é esse filho varão aqui? Porque eles não veem a igreja aqui nesse tempo, eles acham que a igreja já foi levada, mas aqui a igreja ainda está aqui nesse tempo, porque ela está dando testemunho aqui de Cristo. Então quem dá testemunho de Cristo é a igreja. Então a igreja está aqui, o filho varão já foi, e os que estão lá no céu, porque aí olham, estão lá no céu e não olham para Mateus 27, ali a partir do verso 50, que diz ali que muitos santos ressuscitaram. Eles não iam ressuscitar, se eles fossem ressuscitar e tivessem ficado aqui, o povo tinha visto eles ali, os ressuscitados, até que eles morressem de novo. Mas eles ressuscitaram para viver para sempre, ressuscitaram para um corpo glorificado, já para ir para os céus, e foram para os céus com Cristo. Então esses que estão lá no céu já são os ressuscitados, que já ressuscitaram também pelo sangue de Jesus, né? Que são os justos ali de Israel que ressuscitaram, que foram muitos santos, que era o povo de Israel. Dos gentios não ressuscitou ninguém, porque o único povo de Deus naquele tempo era Israel. Então só depois da morte de Jesus Cristo que ele abriu os braços na cruz e chamou todos os gentios que crê nele para a salvação dele. Então as coisas têm que estar bem no nosso entendimento. Então a mulher aqui que deu a luz ao filho homem não pode ser a igreja, porque a igreja já está aqui ainda. E a igreja não vai subir para o trono. Quem subiu para o trono foi Jesus. Nós, igreja, vamos ser levados, vamos reinar com Cristo, claro. Vamos sentar com ele no seu trono. Mas o trono não é da igreja, o trono é de Cristo. Não é nosso trono. Nós vencemos com ele e vamos reinar com ele, mas o trono é dele, é de Cristo. Então ele que vai e senta no seu trono. E não pode ser Maria, porque Maria não foi levada para o deserto, não foi perseguida lá e para depois retornar. Porque veja bem o que diz aqui, no verso 14, né? E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voassem para o deserto, a seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então ela vai ser sustentada por esse tempo aqui, fora da vista da serpente.
Maria não, Maria morreu. E aí, claro que tem a tradição católica que diz que ela ressuscitou. Aí tem muita gente, não, sim, não está na Bíblia, mas se isso aconteceu, glória a Deus, porque ela foi a mãe terrena de Jesus. Ela não é a mãe de Jesus como Deus, porque como Deus ele já existia antes. Como Deus ele aparece lá em Apocalipse no capítulo 1 como Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Como Deus ele é também pai de Maria, mas como ele veio e se fez carne, então durante aqui a sua vida terrena, ele foi filho de Maria. Mas a partir do momento que ele ressuscitou com um corpo glorificado e voltou ao céu, subiu ao céu, foi sentado à direita do Pai, ele volta a ser o Deus que ele sempre foi. Então, como Deus, ele não é filho de Maria. Isso que a gente tem que compreender. Maria, sim, é filha dele, mas ela é santa, e não tenha dúvida que se Deus veio e levou, Jesus veio e pegou, ressuscitou ela, levou ela, amém, glória a Deus, ela é digna, porque ela cumpriu o papel dela aqui. E assim como houve ali a primeira ressurreição ali dos santos, Deus ele pode ressuscitar a hora que ele quiser qualquer um de nós levar para estar com ele. Ele levou Enoque, vivo ainda, levou Elias, né? E então ele pode fazer qualquer coisa. Nós temos que aprender que nós podemos limitar a Deus. Agora, não está na Bíblia, isso é tradição, então a gente não pode trazer como verdade, é tradição. Se aconteceu, glória a Deus, né? Então a gente vê que essa mulher, ela não pode ser nem igreja nem Maria. Então quem ela pode ser? Aí a gente já vimos que a terceira opção aí é Israel, é a figura de Israel, que não tem como não ser. Porque ali em 70 depois de Cristo, foi profetizado por Jesus lá no capítulo 24 de Mateus, que Jerusalém seria destruída, e Jerusalém foi destruída. Então ali completa a dispersão de Israel, porque Israel é o reino do norte, né? Já tinha sido disperso ali no tempo do cativeiro dos assírios, que Israel foi para o cativeiro dos assírios, não voltou mais, ficou disperso ali naquela região ali da Ásia Menor ali, a região do Oriente Médio, foi dispersa ali por todo aquele território. E Judá, né, o reino do sul, ele foi levado cativo para Babilônia, mas 70 anos depois ele volta novamente, que são as 7 primeiras semanas de ano profetizado por Daniel, né? E depois vem as 62 semanas, aonde nas 7 semanas e as 62 semanas, é bem claro que Daniel profetiza assim, 7 semanas e 62 semanas, que dá 69 semanas, profetiza ali o tempo que o Messias vem e é tirado da terra. Então o Messias é tirado da terra nesse tempo, ele ressuscita, volta para o céu, e aí encerra ali, cumpre as 69 semanas, 7 mais 62, e a última não se cumpriu. Então 70 anos depois de descer, né, depois de Cristo, 70 anos, Jerusalém ela é destruída por completo. Então o reino de Judá deixa de existir também. Então Israel por completo ele é disperso ao mundo todo. Claro que houve ali ainda alguns levantes ali, 120 depois de Cristo descer, mas não era mais nação, era focos do povo judeu tentando fazer algum levante para retornar novamente ao país judeu, mas sem êxito nenhum. Então quando a gente olha para a história de Israel, e isso é muito importante, se nós queremos compreender o tempo aqui que está falando, o tempo bíblico, nós temos que olhar para a história de Israel, que já cumpriu e o que falta cumprir. Porque Israel, muitos dizem aí, e eu também concordo, é o relógio do mundo. Olhando para a Bíblia, não tem como não compreender que Israel é o relógio do mundo. Então Israel ele foi disperso ali para o mundo todo. E aí nós compreendemos bem
que o cenário bíblico aqui está nos propondo, está nos mostrando, está nos revelando. Porque ao ser disperso Israel, acaba a nação de Israel. A nação de Israel acabou. E então o diabo perseguiu, mas não tinha mais com quem perseguir, porque o diabo ele usou Roma ali para destruir a nação de Israel. Só que como Israel foi disperso, agora não tinha mais uma nação para Roma, o estado de Roma perseguir, não tinha mais uma nação para ser destruída. A nação tinha sido vencida e dispersa ao mundo todo. E aí por isso diz que a terra tragou a mulher, tragou a nação de Israel. Quando a terra, por quê? Porque foi disperso na terra toda. Você vê que hoje tem judeu na terra toda, existe judeus que são Israel. Então, olhando para a dispersão, a gente temos ali um ponto de partida para o tempo. Isso assim tem que estar muito claro na nossa mente, no nosso entendimento, olhando para a Bíblia, que é essa mulher que deu o filho, o homem, em outras versões está o filho varão, ela é a nação de Israel, porque ele é um sinal, é uma figura da nação de Israel. Então a nação de Israel deu a luz ao filho homem ou ao filho varão. E aí esse filho varão, o diabo estava aguardando o nascimento do filho varão, porque ele veio ali para tragar o filho varão, mas o filho varão foi arrebatado para os céus, foi levado para os céus, para o seu trono. E o filho varão é o que há de reger todas as nações com vara de ferro. Ele é Cristo. Então essa mulher é Israel. Olhando que essa mulher é Israel e vendo que Israel foi disperso nos anos 70, então nós vemos por que o dragão lançou um rio de água atrás da mulher, mas a terra abriu sua boca e tragou o rio de água e protegeu a mulher, porque a nação de Israel se espalhou por todo o mundo. E a terra acolheu Israel em todo o seu planeta, né? E aí a gente compreende. Então, olhando para essas coisas, nós compreendemos melhor. E aí, veja bem, nós temos uma coisa que nós temos que compreender: tudo que está na Bíblia, porque nós precisamos compreender o que está na Bíblia. O que é bíblico é para nós compreender. Às vezes as pessoas pensam, não, mas o que está aí em sinal, o que está aí em figura não é para nós compreender, não. Veja bem, quando trata ali da voz dos 7 trovões, que João ia escrever e aparece um anjo e disse para selar o que os trovões dizem, porque ia cumprir num tempo determinado. E então o anjo jurou por Deus que no dia das vozes dos 7 trovões o segredo de Deus seria revelado. Então veja bem, o que é segredo de Deus não está escrito. João não pôde escrever o que era segredo. A voz dos 7 trovões ele não pôde escrever porque era segredo. Então o que é segredo não está na Bíblia, mas o que está na Bíblia não é segredo. O que está na Bíblia é para nós compreender. Mas pastor, por que aí está figurado um tempo? Não tem, como é que nós vamos saber o número desses tempos? E aí a primeira coisa que a gente tem que olhar é para o texto bíblico, ver o que o texto bíblico diz. Aqui está dizendo um tempo em singular, está dizendo e tempos em plural e metade de um tempo em singular. Então isso é muito importante para a gente compreender esse tempo, que nós vamos tratar agora de compreender esses tempos. E outra coisa que tem que fazer é olhar para o contexto, porque o contexto explica para nós o sentido do texto que nós lemos, e depois a gente fazer os cruzamentos bíblicos, fazer as conexões bíblicas para compreender nos assuntos que trata da mesma coisa. Então veja bem, olhando para o contexto no verso 6, diz assim: e a mulher fugiu para o deserto, aonde já tinha lugar preparado por Deus para que ali
fosse alimentada durante 1260 dias. Então veja bem, a gente tem um tempo aqui no contexto, e aqui esses 1260 dias está alinhado aqui com o tempo. Por quê? Porque está falando da mesma mulher, está falando da mesma coisa, está falando da nação de Israel. Está falando aqui, a mulher fugiu para o deserto, o mesmo lugar que está dizendo no tempos e tempos, que a mulher foi levada para o deserto, onde tinha o tempo preparado para ficar tempos e metade de um tempo. Então trata-se desse lugar que a mulher foi levada para 1260 dias, é o mesmo lugar que a mulher foi levada para o tempos e metade de um tempo. Então quando nós temos um número de 1260 dias, então não tenha dúvida que esse número de 1260 dias, ele é o número do tempo. Então nós temos aqui a revelação do tempo. O tempo é 1260 dias, o tempo que a mulher foi levada para ficar lá no deserto, mas depois metade de um tempo e tempos, né? Tempos e metade de um tempo. Que se fosse só os 1260 dias, tinha tornado a falar dos 1260 dias, mas falou no tempos e tempos aqui, que é para nós compreendermos aqui, olhando para a sequência aqui, que está na sequência do 1260 dias, então nós sabemos que o tempo é 1260 dias, e esse tempos, que está em plural, a gente só vai compreender se nós tivermos as variáveis necessárias para nós compreendermos. Então veja bem, se o tempo é 1260 dias, claro que metade do tempo é 630 dias, uma conta fácil de fazer. Então, olhando para esse tempo, nós temos aí já aqui o tempo correto. 1260 dias é o tempo, né? E 630 dias é a metade do tempo. E aí, olhando para a Bíblia, a gente vê que lá no Salmo 90, né, nos diz que aliás, não no Salmo 90, né, o Salmo 90 que fala da geração. Em Números 14:34 diz assim: segundo o número dos dias em que espiaste essa terra, 40 dias, cada dia representa um ano. E levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então veja bem, aqui Deus está dando lá em Números um dia por um ano, os 40 dias por 40 anos. E em Ezequiel 3, 4 e 5 diz assim: tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, e conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas iniquidades, porque eu já tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número dos dias. Então veja bem, também em Ezequiel, Deus está usando um dia por um ano. Então, se nós usarmos também aqui no 1266 um dia por um ano, nós vamos encontrar 1260 anos. E aí alguém pode dizer: não, mas pastor, aí nesse 1260 dias são 3 anos e meio. É os 3 anos e meio que fala da besta, que a besta vai romper o acordo com Israel em 3 anos e meio. E aí a gente tem que olhar para a Bíblia e compreender. Se nós não olharmos o contexto bíblico para nós compreender, a gente vai taxar tudo, a gente vai olhar para a Bíblia e ter uma só variável para a Bíblia toda, e aí a gente não vamos compreender, vamos bagunçar o nosso entendimento. Quando nós olhamos para o capítulo 11, que nós vemos ali as duas testemunhas, né, dizendo ali que elas profetizarão por 1260 dias, que são 3 anos e meio. Veja bem, olhando para o contexto ali, nós estamos vendo que estamos falando de duas pessoas que vai profetizar durante 1260 dias.
Então isso é literal. Por que é literal? Porque o contexto está informando. São pessoas que vão profetizar, dois profetas que vão profetizar durante 1660 dias, e que são 3 anos e meio. Então eles não podem profetizar 1260 anos. E eles estão tratando ali do tempo do reino da besta. O reino da besta são no máximo 7 anos. A besta vai reinar por poucos anos, pouquíssimos anos de poder da besta nessa terra para reinar. Então não pode ser 1260 anos. O próprio contexto já está limitando em anos literal. Os 1260 dias em anos literal, em dias literal. Então a gente tem que olhar para o contexto, porque o contexto vai nos explicar. O contexto está limitando os dias. Olhando para a nossa leitura, nós vemos aqui no contexto dos 1260 dias, que trata da mulher que é Israel, trata-se da dispersão de Israel, que ficou aí até 1948 disperso no mundo. E então, a gente está tratando aí de quase 2000 anos. Então nós olhamos já aqui que essa figura aqui é figurado, já é sinal. Veja bem, lá no capítulo 11, quando trata de testemunho, não fala sinal. A Bíblia é muito clara, não é figurado ali são profetas profetizando 1260 dias, 3 anos e meio. Aqui já é figura, é sinal, é figura. Então esse 1260 dias aqui é figura de anos. E aí quando a gente olha, por exemplo, tempos e metade de um tempo, porque o povo primitivo não ia compreender. Isso é para nós, essa é uma revelação bíblica para os nossos tempos de hoje, porque lá nos tempos da igreja primitiva eles não iam compreender, porque eles não tinham as variáveis necessárias para compreender o que nós temos hoje, que é olhar para os cumprimentos bíblicos sobre Israel. Então, quando nós olhamos para Israel, nós vemos a história de Israel. Israel foi disperso nos anos 70 e DC, né, 70 DC, depois de Cristo, e retornou em 1948, depois de Cristo, né, DC, né? Então, são muitos anos. Se essa mulher nós tratando dessa mulher e vemos que a única figura que pode representar aqui é Israel, então nós temos que compreender que essa dispersão, esse tempo que a mulher ficou no deserto, é até a volta de Israel existir novamente. E aí nós temos que começar a fazer conta, né? Começar a fazer conta, porque nós já temos tempos para fazer conta, nós temos número para fazer conta. Então quando nós somamos aí 1260 anos, né? Nós temos aí 1260 anos, na metade, 630, nós somamos aí, nós temos 1890 anos. E aí vamos colocar mais os 70, porque Israel foi disperso já nos anos 70 DC, então claro que nós temos que colocar os 70 aí para a gente descobrir a data que nós chegamos. Então nós temos uma variável para compreender, para descobrir os tempos, porque o tempo nós já sabemos e o metade do tempo nós já sabemos. E aí alguém pode dizer, mas pastor, quando fala em tempo no plural, porque é mais? Não é mais. A tendência é nós pensar isso, mas nós temos que olhar para o que está escrito. O que acontece? Se está escrito um tempo, né? Se o tempo fosse mais de um tempo, a Bíblia tinha colocado 2 tempos, mas ela colocou um tempo só. Então significa que o tempos não dá mais de um tempo. O tempos no plural não alcança um tempo, né? Senão tinha colocado 2 tempos. Aí metade de um tempo, 630 anos. Se o tempos fosse 630 anos, tinha colocado 2 tempos. Se fosse o tempo fosse 630 anos, fechava 2 tempos fechado. Mas falou um tempo, tempos e metade de um tempo. Então esse tempo não pode dar mais da metade, não pode chegar à metade de um tempo, 630 anos. E olhando para a Bíblia, nós vemos que em vários lugares a Bíblia divide as coisas em textos, né? Um texto, 2 textos, né? Então, se esses anos aí, esses tempos fossem anos que dariam um texto, então a Bíblia tinha falado um tempo,
metade de um tempo e um terço de tempo. Mas a Bíblia não disse isso. Então esses tempos, ele é menos de um terço do tempo grande, que é 1660 dias. Então, olhando para isso, e nós já temos a soma, que o tempo da dispersão de Israel, que aqui trata do tempo, esses tempos trata da dispersão de Israel, o tempo da dispersão de Israel chegou em 1948. Então, se nós fizer a soma, nós chegamos a 1070 mais 1890, nós vamos chegar a 1960, o que passa 1948 anos, o que foi o tempo da criação de Israel. E aí alguém pode dizer, mas então essa contagem está errada. Então não, as profecias não deu certo, é uma coisa errada, porque passou de 1948, os 1890 dias mais os 70 do tempo da dispersão, passa de 1848. Então não, essa variável, nós não podemos pegar a variável com 1948. E aí nós temos que olhar para a Bíblia e compreender a Bíblia. Se nós não tiver conhecimento bíblico, nós nunca vamos conseguir conhecer as revelações bíblicas. Por quê? Lá em Daniel, capítulo 9, ali quando ele buscou orar para compreender os tempos de Israel ali, porque ele compreendeu que os anos do cativeiro de Israel ali, profetizado por Jeremias, era 70 anos. Então o anjo veio e disse trouxe uma revelação para Daniel do teu povo e da tua santa cidade. Então nós compreendemos bem que o cumprimento bíblico está relacionado a Israel e a Jerusalém. Vê como Deus ele é simples na explicação das coisas. Porque quando surgiu em 1948 a nação de Israel, o território de Israel não abrangiu Jerusalém. Jerusalém ficou fora de Israel. Jerusalém continuou sendo dominada aí pela ONU, aí criaram lá um governo ali sobre Jerusalém, né? Então Israel não tinha Jerusalém. Mas em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém é tomada. Israel anexa Jerusalém ali ao seu estado. Mesmo depois ali Israel tendo abrido mão da metade de Jerusalém, que Jerusalém foi dividida em duas partes, parte oriental e ocidental. Então, mesmo sendo dividida na metade, mas Jerusalém foi anexada a Israel. E a gente olhando para a Bíblia, a gente tem que olhar a Bíblia para ter conhecimento bíblico, conhecendo a Bíblia, a gente vê que em Zacarias capítulo 14 ali, quando Jesus ele vem para socorrer Israel, que ali o exército do anticristo, todas as nações estão ali em volta de Israel, para destruir Israel, varrer Israel do mapa da terra. Então é o tempo que eles reconhecem Jesus Cristo como seu Messias, e Jesus Cristo vem e socorre Israel, e ali a palavra de Deus é bem clara: metade de Jerusalém vai ser levada cativa, a outra metade vai permanecer. E aí nós temos que compreender então compreender bem a Bíblia, que ela fala a verdade, ela é a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Então quando nós vemos hoje Jerusalém dividida em oriental e ocidental, nós compreendemos o que está acontecendo, é cumprimento bíblico. Então a volta de Israel da dispersão, ela termina quando a Jerusalém em 1967 é anexada ali a Israel, e então completa o que foi dito a Daniel, que as profecias relacionado a Israel e a sua santa cidade. E aí fica fácil nós fazer a conta, porque nós em 1967, em 1967 nós tira o 1960, que nós já tinha somado, alcançado, a gente vê 7 anos. Então aí a gente acha os números do tempo, 1260 dias,
metade do tempo, 630, e tempos 7 dias. E aí a gente fica fácil de compreender, porque a tendência é olhar e falar tempos, que está em plural, então a gente acha que é mais do que os outros, mas não é. É tempos, que são 7 anos, 7 anos se fala em plural, então são tempos, são plural, são mais de um ano, é plural, é tempos. E aí se cumpre esses tempos. Então, olhando-se para a Bíblia, né, fundamentando-se na Bíblia, nós encontramos aí o tempo da dispersão de Israel, que é o tempos e metade de um tempos, que são 1260 dias, que já está ali no contexto, o tempo que está ali no contexto, mostrando para nós, e aí que se trata de anos, né? Não se trata de dias, mas de anos, que a gente já vimos aí também. Então são 1260 anos, mais 630 anos, mais 7 anos, e nós vamos encontrar aí 1897 anos de tempo de dispersão de Israel, que Israel foi disperso ao mundo todo. Então em 1948 surgiu a nação de Israel, mas Jerusalém ficou fora do seu território. Então agora Jerusalém já está incluída no território de Israel, mesmo ele tendo abrido mão da metade, porque é bíblica lá no livro de Zacarias. Então aí nós compreendemos, e aí nós partimos então para compreender outra coisa importante. Aí deixa eu dar um testemunho para vocês, que quando Deus me falou eu não compreendi. Eu estava em oração um dia, né, orando, pedindo compreensão a Deus de uma revelação que Ele me deu em sonho, e o Senhor me disse que 2037 seria o ano do início do fim. Veja bem, eu não estou marcando volta de Jesus. Nós sabemos que a volta de Jesus está muito próxima, e nós sabemos que nós, igrejas, não vamos passar aquela grande tribulação. Então se a grande tribulação está se aproximando, nós sabemos que nós não aproximamos o tempo da volta de Jesus. Então não estou aqui marcando o tempo da volta de Jesus, mas estou falando sobre o tempo do sim. E aí quando nós olhamos para Mateus capítulo 24, nós vemos ali Jesus trazendo ali uma parábola, a parábola da figueira, né? E a qual, quando nós vemos os ramos, né, brotar, né, os ramos tênues da figueira, então nós sabemos que essa geração, né, não passará sem que todas essas coisas aconteçam. E quando nós olhamos ali para o Salmo 10, nós vemos que Salmo 90, né, nós vemos que trata ali uma geração de 70, no máximo 80 anos. E aí não sou eu, porque essa contagem aqui do tempos e tempos e tempos, eu nunca vi ninguém pregar sobre isso, pode ter alguém vendo isso aí, mas eu nunca vi, não tenho conhecimento de que ninguém tenha pregado sobre isso, da forma que eu preguei aqui para vocês. Mas a parte da geração da figueira de 70 anos, grande parte aí dos teólogos, católicos, tudo estudioso, como eu, que sou estudioso da Bíblia, reconhece o tempo da figueira como 70 anos, né? E aí muitos pegavam de 1948, que foi quando surgiu a nação de Israel. Só que nós olhamos com 1948, nós esquecemos de Jerusalém. Então quando a gente olhando para Israel, teu povo Israel e a tua santa cidade, então só se pode completar os tempos para Israel, completando também para Jerusalém. Então esses 70 anos, ele só pode ser contado a partir de 1967, que foi o ano em que Jerusalém foi anexada ao território de Israel. Então, fazendo essa contagem, nós vamos chegar a 2037. Quando Deus me revelou, me disse que, em oração, o Senhor me disse que o ano de 2037 seria o ano do início do fim, né?
Eu não tinha feito essa checagem dessas contas que eu estou fazendo aqui hoje para vocês, estou dizendo para vocês. Quando eu fiz essa contagem, eu me surpreendi com o ano de 2037, o mesmo ano do início do fim que o Senhor me disse. Eu não estou dizendo que o arrebatamento vai ser em 2037, porque ele pode ser muito antes, mas 2037 é um ano propício para acontecer grandes coisas. Nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus. Aí tem muitos que pregam também que Jesus não mencionou o ano, ele mencionou o dia e a hora que nós sabemos, mas o ano nós podemos saber. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque não há muito fundamento, mas pode ser verdadeiro, pode, que o ano nós podemos achar. Mas o que eu quero, o que eu estou trazendo para vocês é que o ano de 2037, ele encaixa aqui na interpretação da figueira, né, como uma geração de 70 anos, então encaixa em 2037, mas nós temos que ver também que lá em Salmos 90 diz 70 a 80 anos, né? E a gente vê lá também, ali no tempo de Noé, falando também em 120 anos. Mas nós sabemos que as coisas se abreviam muito rápido e não está. Eu creio que nessa nossa geração ainda, eu creio que eu vou estar vivo, eu tenho essa fé, que eu vou estar vivo ainda no dia do arrebatamento. Eu vou estar vivo. Isso foi, eu ouvi isso em visão, e então eu tenho essa fé que eu vou estar vivo aqui nesse tempo, e então não tarda muito tempo. Não vou marcar ano nem data da volta de Jesus Cristo. Eu estou falando do fim dos tempos, olhando para a Bíblia e aqui fazendo aqui toda a conexão bíblica, né, todos os cruzamentos bíblicos da palavra, olhando os contextos, fundamentando bem, para que nós compreendamos esse tempos e metade de um tempo que está aqui revelado na Bíblia. É só nós olhar para a Bíblia que nós compreendemos, e para compreendermos também o Apocalipse capítulo 12, porque essa é a nossa compreensão de Apocalipse capítulo 12, que é a revelação de Apocalipse capítulo 12. No próximo vídeo a gente vamos falar de Apocalipse capítulo 13, porque aí já é no tempo da besta. Aqui ainda no capítulo 12 a igreja ainda está nessa terra, porque ali é bem claro que o dragão volta contra os remanescentes que pregam que guardam, né, a palavra de Deus, né, e tem o testemunho de Jesus Cristo, que é a igreja. Mas já no capítulo 13 a igreja não está mais aqui, que já começa o tempo da besta. No tempo da besta nós não estamos mais aqui. Então isso é bem claro. A gente já vimos aí que da narrativa de Apocalipse, que ele termina no capítulo 11 e recomeça no capítulo 12. Nós precisamos ter sim, essa compreensão. Então não tenhamos dúvida que essa mulher aqui, que é sustentada por tempos e metade de um tempo, é Israel, e que esse tempo ele é 1897 anos, né, que foi o tempo que Israel voltou a existir e anexou Jerusalém, que é o tempo de Israel-Jerusalém. Daremos continuidade sobre Apocalipse, estamos discorrendo sobre Apocalipse, daremos continuidade no próximo vídeo. Quem se assistiu esse, procura assistir o outro também, que eu ainda vou gravar, e para que você tenha a compreensão das revelações Apocalipse que Deus está me usando para trazer para a sua vida. O Senhor mandou pregar a sua palavra e os seus juízos, e quando eu estou pregando a luz da revelação, eu estou pregando a palavra e o juízo, e também fazendo essa conexão bíblica. Claro que eu tenho ministração aí no YouTube, não voltado mais para a vida da igreja, né, como pastor, e o que eu prego na igreja é voltado mais para o pastoreamento da igreja, mas eu não posso deixar de pregar a palavra e o juízo. Claro que o juízo também é a palavra, mas se o Senhor tivesse mandado pregar somente a sua palavra, eu, na minha vontade de não querer trazer momentos, pregar momentos difíceis, eu não ia pregar o juízo de Deus.
E então Deus mandou pregar as duas coisas, sua palavra e seu juízo. E eu tenho que obedecer, porque Ele me fez a sua boca e a sua luz, Ele vai me conduzir ao mundo todo para cumprir a missão que Ele me deu, que é libertar seu povo. Não tenha dúvida que isso vai se cumprir, eu creio, e vai se cumprir, e Deus, Ele cumpre as suas palavras, Ele cumpre as suas promessas, e nada nem ninguém não pode invalidar as promessas de Deus, a palavra de Deus, os juramentos de Deus se cumprirão na nossa vida. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês.